Hello, my students. So today we are going to revise URGS, ok? A gente vai fazer uma quick review sobre os assuntos que são abordados na URGS, o que mais vocês têm que estudar, e depois a gente vai fazer a prova de 2020. That's very nice, very interesting, ok? So, get your pens, get your pencils, deixa todo o material aí separadinho, porque a gente vai fazer uma revisão. A nossa última aula, nós falamos exatamente sobre cada conteúdo que cai, assim, os que geralmente caem, né? Eu expliquei para vocês, a gente fez alguns exercícios. Agora, eu só vou fazer uma quick review e depois nós já iremos para a prova, certo? So, I have here a PowerPoint presentation that I'm going to share with you about that. So, let's see, guys. When we are talking about URGS, yes, let me go for the first one. Okay. When we are talking about URGS, we know that the English is something that students get a little bit nervous about URGS, right? So, como eu já havia falado, é a prova de língua estrangeira que tem como objetivo avaliar a capacidade de compreensão e interpretação de textos, pressupondo, portanto, por parte do candidato do aluno, uma competência de leitura, sem grandes novidades, right? Aqui, o que eu achei bem interessante, essa parte eu peguei do manual do candidato, onde fala referente à prova e de inglês, ok? A prova estrangeira, na verdade. Nesse sentido, e tendo em vista a importância que a língua estrangeira terá ao longo da vida acadêmica, cultural e profissional dos candidatos, a prova do vestibular centrar-se-á na avaliação de uma competência textual receptiva e produtiva, não sendo solicitados conhecimentos metalinguísticos, nem conhecimentos linguísticos desconectados da textualidade, ok? Lembra, é completamente referente ao texto, faz menções ao texto, tá? A prova de língua estrangeira moderna avaliaria essencialmente a capacidade de compreensão de textos, o que implica num domínio de um vocabulário básico. Não concordo, tá? Porque o vocabulário utilizado não é mais de nível básico, ele seria um vocabulário de nível pré-intermediário, eu já acho. Então, o vocabulário utilizado na prova não é tanto um vocabulário básico, mas é um vocabulário que quanto mais leitura a gente fizer, melhor compreensão nós teremos, certo? Nós já conversamos sobre isso, a importância do glossário, and so on. E o conhecimento de aspectos fundamentais da gramática. Isso sim, a gramática não é tão complicado, não. As questões serão baseadas em textos atuais, não são especializados, extraídos de livros, revistas ou periódicos, devidamente adaptados, se for o caso. O que nós temos que fazer? Qual o tipo de leitura que a gente foca para a prova da URGS? Já conversamos muito. Livros, revistas, periódicos, textos atuais, temas atuais, ok? Serão utilizados textos ou extratos de textos de temas e gêneros diferenciados, como textos literários. Por isso que no nosso módulo 3, a gente teve bastante contos, né? Para a gente já começar com esses textos literários, e também textos veiculares, publicitários, expositivos, divulgação científica, que é o tipo de leitura que a gente fez durante o ano inteiro. As questões serão distribuídas em 3 categorias. O que eles irão avaliar? A questão de compreensão, compreensão de texto. Compreender o texto como mensagem, onde nós temos que saber identificar os fatores de contextualização, como a autoria, o público-alvo, a época da publicação, o tipo de veículo, a função do título, as ilustrações. Por que isso daqui é muito importante, guys? Quando eu já olho esse tipo de texto, quando eu olho um texto, eu já tenho que saber o tipo de leitura que eu irei fazer,
certo? Lembra, eu vou ver o título, eu vou ver a fonte, eu vou ver de onde ele foi tirado, qual o ano, já é um tipo de leitura diferente. Tenho que entender qual é o tema central, quais são as palavras-chave e os pontos mais ou menos relevantes sobre esse texto, tá bom? E também eu tenho que saber o ponto de vista do autor. Tem também algo que é os recursos linguísticos utilizados, tá bom? Os conectores que eu vou utilizar. Quais são os operadores argumentativos que eu vou usar nesse texto? Para eu conseguir entender, ele está mostrando o quê? Certo? Esse conector que ele usa, ele está querendo mostrar o que no texto? Por que que ele usa essa expressão? Ele está mostrando um contraste, ele está ok? Tudo que nós já trabalhamos, no problems. Eu quero mostrar para vocês como vocês estão preparados sim para a prova da URGS, que nós trabalhamos todos esses pontos durante esse ano. O vocabulário. Verificar o conhecimento do significado de palavras, locuções e expressões idiomáticas usadas no texto ou relacionadas com o vocabulário nele usado. Como o vocabulário ele já é de um nível pré-intermediário, voltando para o texto com uma interpretação boa de texto, eu consigo decifrar e entender aquela palavra que de repente eu não conheço. É isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui no vocabulário. Também, incluindo aspectos de formação de palavras por composição ou derivação. Já falamos muito disso, o prefixo, o sufixo, como o aspecto de formação das palavras, nós também estudamos bastante. E também as questões de gramática, para verificar se o aluno é capaz de aplicar a compreensão do texto, os aspectos de funcionamento da língua descrita pela gramática, geralmente como os substantivos, os adjetivos, os pronomes, os artigos, os verbos, as preposições, conjunções, advérbios. Toda essa base gramatical a gente estudou separado e a gente já viu também no texto como aplicar, certo? Importante identificar o que é estruturalmente correto e gramaticalmente apropriado em determinado contexto. A estrutura, os tempos verbais, se esse tempo verbal ele está de acordo ou não, né? Então, vocês podem ver, isso que a gente conversou vai muito de acordo com os aspectos fundamentais que nós temos que estudar para a prova, tá? Aqui a gente vai discutir os aspectos fundamentais, o que sempre cai na prova. Sempre serão três textos, sendo 2 artigos e um outro texto mais associado à oralidade, como uma poesia, um discurso, uma prosa em primeira pessoa. 2 artigos e um outro texto mais associado à oralidade. Os verbos, presente perfeito, passado simples e a voz passiva. Sempre tem que saber esse. Sempre cai algo de present perfect, past simple, passive voice. Os pronomes, que era o que a gente falou ali na parte de gramática, para fazer a referenciação, o pronome no texto se refere ao quê? Os pronomes relativos, as conjunções, as preposições e os advérbios. Então, a gente pode ver no próprio manual do candidato o que tem que estudar para a prova, o que realmente são realmente os aspectos fundamentais que caem na prova e que é a revisão que a gente fez durante o ano inteiro. Isso sem sombra de dúvida, isso nós trabalhamos durante o ano inteiro. O que os aspectos relevantes, o que pode cair na prova? Vocabulário, substituição ou tradução, tradução não tanto, mas substituição sim, substituir a palavra. Reescrita, aonde uma paráfrase sem alteração do sentido ou prejuízo gramatical, sim, tal frase será substituída por tal, sem que haja um prejuízo gramatical, isso sim também.
A função gramatical, ela não vai dizer assim, não será exatamente uma palavra onde vai perguntar qual é a função. Essa palavra é um adjetivo? Não. Mas vão ser aquelas questões aonde que eu tenho que achar qual palavra que se encaixa, que pode ser substituída exatamente no texto. Aí eu tenho que saber no texto qual a função daquela palavra no texto. Entenderam? Ok. Isso era o que eu queria mostrar para vocês, guys. Ok? Os pontos principais, o que vocês têm que prestar atenção, o que nós já estudamos. E agora a gente vai fazer a prova. Eu vou dividir aqui com vocês também. Ok? I have here. Eu irei mandar para vocês. E qual é o que eu sempre sugiro para os meus alunos, que eu acho muito importante, guys? I think it is very, very important, tá? Eu acho bem importante vocês fazerem o seguinte. Sempre vocês irão fazer a prova junto comigo, tá? Eu vou dar aquele momentinho, que é o que a gente estava fazendo anteriormente. Lê a prova junto. Quando eu falar a questão 51, vocês parem, pausa o vídeo, lê a questão 51, tenta resolver e depois vocês corrigem comigo. Porque assim vocês ainda estão com o raciocínio de vocês na cabeça, fresquinho. Ah, por que eu cheguei a tal resposta? Ah, eu cheguei a tal resposta. Ok? Então, assim que a gente vai fazer. Ótimo. So, let's see. Here we have one text, ok? É da 51 a 59, então é o primeiro texto que a gente tem. There is no title, a gente vê que não tem título, but I have here, adaptado Alice Munro Chance in Runaway London, Vintage 2013, page 52 and 53. Ok, eu já percebo que é uma parte de um conto, uma parte de uma história, right? So I'm going to read this in a different way. Yes? Ó, we can see the texts are longer, já conversamos sobre isso, os textos eles são um pouquinho mais longos. Então agora, pausa ali o vídeo, faz a leitura do texto. Quando vocês estão lendo o texto, vejam se tem alguma parte que eu tenho que completar no texto? Não. Então, ok, se tivesse eu já iria ressaltar, já iria sublinhar, enfim, essa linha. Como não tem, no problems. Só fazer a leitura ali tranquila do texto. Ok? Ok, guys, if you need more time, no problems, tá? Se vocês precisarem de mais tempo, pausa ali, faz a leitura com calma, sem problemas. Considere as seguintes afirmações sobre o texto. Nós temos que ver essas três e saber quais que estão corretas. So, as condições climáticas são perceptíveis através do que Juliet vê pela janela do trem e através da temperatura do ar. Eu sei que aqui ela fala pela temperatura, o que ela consegue ver pelo trem, right? Nossa, eu nem tinha entendido que era uma janela do trem. Yes, when she talks about this, the empty double seat across from her. Ok? This part eu já consigo dar uma ideia that she's in a train. Juliet aceitou uma proposta de trabalho muito aquém de sua formação acadêmica e experiência como professora. Ok. A oferta de trabalho estava muito aquém. I don't know. Uma das hipóteses sobre o futuro de Juliet combina com a sensação de isolamento, com a dificuldade de obter promoções no trabalho. Uma das hipóteses sobre o futuro combina com a sensação de isolamento, com a dificuldade. Onde que ela fala essa dificuldade? É here.
when she was talking about here, her professors were delighted with her, they were grateful, but there was only a problem that she was a girl. If she got married, she would waste all her work. If she didn't get, yes? Okay. So in this case, we see that the correct one is letter C, apenas a 1 e a 3. A número 2, onde fala que ela aceitou uma proposta vale muito aquém da sua formação acadêmica, não. Em relação à experiência, sim, porque ela ainda não tinha experiência, mas a formação acadêmica, não, ela já tinha. Ok? So, number 1, letter C. Assinale a alternativa, number 1, 51, right? Assinale a alternativa correta a respeito do texto. Vai lá, guys. Leiam todas e vejam qual é a alternativa correta. The correct one is letter B. Ok? Tanto casar quanto ficar solteira são cenários que a voz narrativa da oralidade, que nós falamos que é um dos textos, associa aspectos da vida profissional de Juliet. Aqui, na linha 42, 43, we can see this part, right? The problem was that if she got married, and if she didn't get married, her life would, right? So, 52, nós podemos ver que é o letter B, a correta. Ok? 53, considere as possibilidades de reescrita. Olha aqui que a gente falou a reescrita, right? Juliet had a book open on her lap, but she was not reading. Qual dessas opções que eu posso substituir sem prejuízo do sentido original? Vai lá, leiam as sentences e vejam o que eu posso substituir sem prejuízo. Even though, despite, in spite of the fact. Guys, the correct one is letter D, ok? Apenas a 1 e a 3. Even though she was not reading, Juliet had a book open on her lap. Okay? Embora ela não estivesse lendo, ela tinha. In spite of the fact that she was not reading, embora ela ainda não estivesse reading, she read. She had a book open on her lap. Por isso que Juliet had a book open on her lap, but she was not reading. Por isso que o but eu entro mesmo como even though, in spite of the fact. Ok? 1 e 3, letra D. 54. Considere as seguintes afirmações. She was working on her PhD thesis. Indica um processo já finalizado no segmento. Não, né? Eu já sei que não. Por quê, guys? Olha só. Eu tenho she was working. ING. Verb to be, ING. Eu já sei que essa daqui não está certa. Número 1 não está certo, ok? Probably no one else, let's see. Probably no one else had answered the ad. Faz uma alusão a uma situação anterior ao momento descrito entre as linhas 1 e 15. Por quê? Por causa do had answered the ad. O past perfect aqui. Está correto. O segmento if she got married é uma possibilidade para o futuro. It is correct. So, 2 e 3, I have letter D is the correct one. Okay? Good. Guys, so now we have it's not a problem, more or less, ok? Associa as palavras da coluna da esquerda com seus respectivos sinônimos da direita, de acordo com o sentido que estão empregados no texto. Stingy, snub, dreariness. Teacher, nunca ouvi essas palavras, não sei o que elas querem dizer. Vai para o texto. Pelo texto, vocês vão conseguir ter uma ideia das palavras. Combinado? Então, eu vou lá para o texto, eu leio onde é que está o stingy, no 30, eu leio onde está o snub, na linha 36, e eu vejo aonde que está o dreariness
na linha 53. Faz isso. Vai lá para o texto, sublinha, copia, que depois vai ser mais fácil para vocês entenderem. Pausa, vai lá para depois a gente corrigir a 55. So, guys, the correct one is 4, 2, and 6. Ok? Stingy vai dar essa ideia de meager. Snub vai dar uma ideia de upturned. Snub, upturned. Ok? And dreariness. Dreariness. O dreary dá uma ideia de felicidade. Okay? De infelicidade, de infelicidade. E daí eu pego o joy, é felicidade, mas o less dá ideia de sem. Então, sem felicidade, infelicidade. Ok? So, the correct one is letter E. 4, 2, and 6. Ok? Por quê? Aqui, o less já vai dar a ideia de sem. Lembra? Ok. Eu não conhecia essas palavras. Já põe lá no glossário de vocês. Copia no glossário, copia a palavra, copia o sinônimo, ok? Pode colocar em português. Teacher, tem mais outras palavras aqui. Despair, não conhecia. Narrow, eu não conhecia. Vai lá, cria o glossário, sempre ajuda muito. Ok? 56. Considerando as seguintes afirmações acerca da descrição, o que a gente pode ver? O cabelo de Juliet não consegue manter um determinado penteado, mesmo com um auxílio de produto específico. Yes, lá na linha 32 e 33 ela fala sobre isso, right? We can see here. Aqui na linha 31 é quando começa a descrever ela, right? Aqui tem toda uma descrição, essa parte é bem interessante, muitos adjetivos, né? Porque ela está descrevendo. Então, é bem importante vocês verem aqui, se vocês tiverem tempo e quiserem ler com calma, peguem os adjetivos, copiem no glossário, vejam as palavras, isso ajuda muito, gente. So, here we are saying that she was a tall girl, fair-skinned and fine-boned with light brown hair, tarana, tarana. And here she says, aqui está falando do light brown hair that would not retain a bow-and style even when sprayed, right? Então, ele não conseguia ficar mesmo quando ele tinha, quando era usado um spray. So, in this case, a primeira é correta. Number 2, os adjetivos fair-skinned, light brown e bright detonam cores claras? Não, porque o bright dá uma ideia de iluminado. Pode ser um iluminado para claro, para escuro, ok? So, não estou falando de necessariamente claras. So, the second one, it is not. Ok? And here, a timidez e a retratação são sugeridas pela cabeça baixa? Não. Ok? The opposite. Quando eles estão descrevendo ela, eles não usam essas expressões. So, 56, a única correta é a A. Ok? Assinale com V o falso acerca do texto. Guys, a mesma coisa. Leiam aqui as opções, vejam todas as opções que nós temos aqui. Volta para o texto para ver. Essa daqui, o do to, se poderia. Vai lá no do to, vê se depois do to fica a mesma correção gramatical ou eu preciso trocar. Então, é nesses pequenos detalhes que os alunos se perdem, ok? Então, faz lá 57 e depois, and then we are going to correct. Ok? So, let's see. A palavra would indica recorrência. Yes, verdadeiro. Lá na 32, o would, ele realmente quer dizer, quer mostrar recorrência. Here, as palavras as podem ser substituídas tanto por given that or due to? No. Porque se eu usar o due to, I am going to use not being, I'm going to use here the ing.
So, I'm not going to use. Essa é falsa. Ok? Então, verdadeiro, falso. O segmento poderia ser substituído por in as much or no? What do you think? Yes. O in as much é uma expressão que é bem interessante, que visto que, ok? In as much, visto que eles, ok? So this one correct. And the last one, agora sim, odd choices were simply easier for men, most of whom would still find women glad to marry them. Ok, esse é o sentido, vamos ver se é igual. Odd choices were simply easier for those men who would still know. Then we have a problem. Porque aqui, for those men, tá entrando como se fosse para alguns homens específicos, e na verdade é não. Seria como se fosse no geral. Então, a correta é a letra B. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Ok? Letter B. Ok. Guys, 58, a gente vai ter que ver, vai ter que substituir no texto e ver quais que são as corretas. Se o who eu posso substituir por o that, se what eu posso substituir por o which, e se whom eu posso substituir por then. Ok? Então, pausa, vai lá no texto, vê aonde que tem, ó, como eu irei fazer esse exercício? Linha 59. Aonde que eu tenho rua? Aonde que eu tenho... Ok? Volta bem no texto, sublinha, faz com calma para vocês conseguirem entender. So, let's see. Which one is the correct one? Is 3. Ok? Apenas a 3 está certa. Por quê? Vamos lá nas 56 e 57. O whom e o then. Odd choices were simply easier for men, most of whom, está se referindo ao man, would still find women glad to marry them, ok? Então, aqui, o whom e o them, os dois estão fazendo referência a man. Então, eu sei que essa daí é a correta. Ok? So, here, 58, that the one that is only letter C. Okay? Good. Guys, this one is a little bit difficult. Essa eu concordo com vocês que é um pouquinho difícil. Assinale a alternativa que poderia substituir adequadamente o segmento sloth off. Ok? Sloth off, lá na linha 54. Eu vi o sloth off, teacher não tem ideia do que é. No problems, vamos ver. Postponed, ok? Postergar. Prevent, prevenir. Shake up, ok? Shake off would be something like, okay, shake off, don't pay attention. Put away, throw away. Let's see. Lá na linha 54, vamos ver o que ele está falando. Yeah. Guys, eu iniciaria bem aqui, tá? Either way, she would not be able to defend the oddity of her choice, to defy what people would see as the irrelevance or dreariness, the tristeza of classics, to slough off that prejudice the way a man could. Okay, so she would not be able to defend the oddity of her choice, to defy what people would see. Ok, então provavelmente de deixar para lá aquele preconceito, ok? To slough off, deixar para lá aquele preconceito, don't pay attention, como um homem poderia fazer. So in this case, I have, what do you think? Shake off. Yeah? So to shake off that prejudice,
ok? Para dar um basta, não prestar atenção, only shake it off that, ok? Copy this one, copiem esses daqui também. Essa daqui eu acho que eu concordo com vocês, ela é um pouquinho mais difícil. Okay, guys, so now we have another text, okay? I can see it from here, the pocket to books on the secret. I am going to check, eu vou olhar aqui qual é a fonte, quando que foi acessado this. So then I know, okay, what is the topic about, what is the... Ah, Lana, que eu já percebo, ó, que eu tenho que completar. Então, enquanto vocês estão fazendo a leitura do texto, já sublinha aqui you are going to highlight this in a different color, ok? Pega aqui e já faz um highlight de uma different color, que depois é o que a gente vai ter que completar, ok? Então, vai lá, leiam o texto and then we are going to correct. Guys, so number 60. Assinale a alternativa que preenche adequadamente as colunas. Ó, já é a primeira questão que eu tenho que preencher. Se eu já sublinhei, eu já sei exatamente aonde que eu preciso voltar, né? So, 3, 12, 18 and 41. Vamos ver. So, adapting a quote. Okay, so I am adapting a quote from Henry. From. Eu já tirei o off, já tirei o in. Ok? Eu adapto uma citação que foi feita por alguém. So, I'm going to use from. Okay. Those we have here. Because they appear... is because they appear to bestow on us a charm, ok? Então, porque eles nos concedem um charme, então eles concedem a nós on, ok? Então, eu já sei, I know that I have from e on. A única possibilidade vai ser o be. But we are going to see. Vamos ter certeza se vai ser this one or no. Okay? Yeah. For no matter how fancy we look on the surface, underneath we still come. Correct. So this one is... Não importa quão fancy, so chic we look on the surface, okay? When I say the expression surface, I am talking about the superfície. So, underneath, por baixo, we are still the same. So, from, on, underneath, and on. The correct one is letter B. Okay, guys? Good. Vocês vão ver que esse texto aqui, ele exige muito mais da questão gramatical, tá bom? Nesse daqui, eles pegaram mais a questão gramatical. A questão de conjunções, preposições, or so on. So, assinale a alternativa que preenche adequadamente a lacuna da linha 33. Vamos ver onde é que está a linha 33. The appeal of the suit is that it doesn't look as if we were trying too hard. Beginning of the sentence. Okay? Beginning of the sentence, I am using the although. Letter C. Okay? Although the appeal of the suit is that it doesn't look as if we're trying too hard, Barry is convinced that beneath, so, embora isso não, taranã, although. Acho que no problems, right? 62. Assinale a alternativa que apresenta termos que, conforme impregnados no texto, pertencem à mesma classe de palavras. Nossa, Lana, eu não conheço essas palavras, eu acho que é um pouco difícil. Relax, wait, leia o enunciado. Assinale a alternativa que apresenta termos conforme impregnados no texto. Como eu vou fazer? Eu volto para o texto, eu vejo os termos que são impregnados no texto, ok?
E daí eu vejo qual é a classe gramatical deles. Eles têm que ser todos adjetivos, eles têm que ser todos advérbios, eles têm que ser todos verbos, e assim vai. Então, sim, vocês vão ter que voltar, vai ter que parar agora, pausar aqui, vai gastar 2, 3 minutos para fazer essa questão. Volta lá para o texto, acha cada palavra e já vê qual é a classe gramatical de cada palavra. Ai, Alana, precisa fazer tudo isso? Sim, porque quando vocês souberem identificar a classe gramatical das palavras, vai ser muito fácil vocês virem aqui e achar a resposta certa. Tá bom? Então, vai lá, pausa aí, voltem lá para o texto e vejam a classe gramatical de todas essas palavras. Guys, então agora, qual que a gente tem, qual das opções que nós temos a mesma classe gramatical? A, E. Aonde eu tenho well-cut trousers, okay? When they say that, well-cut trousers, worsted, here, worsted surveys, okay? So I know that this is one adjective. Então, nesse caso, eu tenho todos os adjetivos. So, the correct one is letter E, a E, porque eu tenho todos eles como os adjetivos. Ok? Considere as seguintes afirmações. A expressão give yellow a go indica que amarelo não é uma cor popular para roupas. Yes, because when you say give yellow a go, is give yellow a chance. Ok? Então, então eu vou dar uma chance, eu vou... So this is correct. A expressão wear and tear diz respeito a vários ternos rasgados durante a gravação. No, I can say that they are, for example, eles não estão rasgados, eles são desgastados, eles são costurados, ok? Quando eu uso enough e depois no segundo, like eu tenho os dois enough, deixa eu mostrar here. When I have the expression, waiting for the moment when we feel good enough, thin enough, feminine enough, just enough to put it on. When I use this expression here, just enough to put it on, what I am using here, they say that, eles dizem que o primeiro, o enough, ele é um adjetivo e o segundo é um advérbio. Correto or no? Yes. So, the correct ones, we have letter C. Okay? Give yellow a go. Give yellow a go, yes. Dar uma chance. E esse enough, que o primeiro é um adjetivo e depois é um advérbio. Okay? Good. 64. Eu vou ter que ler todas as sentences e ver o que é verdadeiro, o que é falso. Okay? Então, leiam as options e vejam se é verdadeiro ou falso. Number 1, Barry wants us to think not so much about what clothes say as how they make us feel. Wants to think more of how clothes makes us feel rather than, okay? Correct. It is, ele pode ser omitido, guys, geralmente não vai poder, tá? Porque esse it is é o sujeito da frase, então eu já sei que aqui é falso. O trecho, it is the sense of the dress an alternative self that, this sense of dress is an alternative, correct, I can, no problems. E o since as, e o as from também não. Porque as from já vai dar uma ideia de a partir de algo, ok? So, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Where I have this one, letter A. Verdadeiro, falso, falso. Okay? When I have the expression here, designed, vocês viram como é muito, sim, como esse texto eles pegaram muito na parte de gramática, né?
Assinale a alternativa que contém o verbo usado na mesma estrutura gramatical e na função sintática de designed. Função sintática, vamos ver onde é que está o design lá na 24. In the beginning of the sentence, designed by ingrained friends, this suit combines a ventless jacket with high-waisted forward pleat trousers. Okay, designed by. So I can see that here we have one passive voice, okay, in the beginning of the sentence. Qual que eu vou ter ao mesmo? Unknown by my brothers for many years. That suit was my choice. I have one passive voice in the beginning of the sentence as I start the sentence, okay? So the correct one is letter E, ok? Por isso é que eu falo a estrutura gramatical e a função sintática, ok? Good. Considere as seguintes afirmações, quais que estão corretas. Roupas novas nos dão satisfação e nos fazem sentir inteligente desde o momento em que a compramos. Ok. A expressão waiting for flesh and blood denota a expectativa por parte das mulheres que a roupa se ajuste no corpo. O vestido é apresentado como uma peça de vestiário associada às diferentes situações da vida da mulher. Correct. Okay, so the correct one is letter B when I have that only number 3 is correct. Ok? Guys, então nesse texto ali, vocês viram que realmente era uma questão bem gramatical, né? Eles pegaram os pontos gramaticais, conjunções that we had to substitute, formação das palavras, a classe gramatical, se é que tinha que ver que eram todos adjetivos, enfim. Então, no texto 2, vocês viram que realmente muito a questão gramatical. Leiam agora o texto número 3. Sorry. Enquanto vocês estão lendo já, sublinhem essa parte, destaquem as linhas onde a gente vai ter que completar com alguma expressão. Ok? Let's go. So, let's see. It is at this point that the of course, against interpretation and other essays, always check here, ok? Sempre chequem, sempre procurem o título, sempre procurem a fonte, vejam quando foi escrito, and so on, ok? Lembra, uma das partes muito importantes da interpretação de texto é isso. So, arose. It is the point that the peculiar question of the value of art arose for the mimic, right? Arose for the mimic theory. So I have 4, ok? Que arose, veio de algo, se criou em algo, partiu de algo, ok? So I know that I'm going to use 4, okay? 2, I have here the part of 11, yes. It seems to have done or so in order to rule that the value of the art is dubious, okay? Since he considered ordinary material things as okay? So guys, when I have here for and since, o único que eu tenho aqui, eu já sei que vai ser o E. The for and since. Ok? Mas vamos ver lá o 20 se cabe o therefore. And Aristotle's arguments in defense of art do not really challenge Plato's view that all art is therefore aligned. Yes, it is correct. Okay, and let's see the 24 in that.
Stateless counters, medicinal useful in that it arouses and yes. Okay, so for, since, therefore, in that. 68. Which alternative contain a correct statement about the text? Olha só, interpretação de texto, right? Leiam todas as options. Pay attention to despite, as a result of. E quer mostrar o quê? É um contraste? É uma contradição? É uma resolução? Pay attention to that. Então, leiam as options. Guys, the correct one, letter D. Okay? As a result of the claims made by the Greek theory of art, the defense of art remains necessary today, a time when the content of art may even be less figurative. Okay, when we see here, yes, so the correct one is letter D, okay? Here you have to put the sentences true or false. Como a gente vê aqui a compreensão de texto, right? So read the sentences and then you are going to put true or false in those ones. Um exercício que é bem interessante é porque vocês colocarem o porquê que vai ser falso nas falsas, tá? Eu acho muito legal fazer esse exercício, voltar para o texto, ver por que é falso, eu acho que vale muito a pena. So, the correct ones we have true, 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 and false. Okay? So, we have true, 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 and false is letter A. Por que que essa daqui é falsa? The dichotomy between form and content does not prevail, regardless of the contemporary view of art as a subjective expression. The difference between art and form, here we have it. The content may have changed. It may now be less figurative, less lucid, realistic, right? So here we can say that we can see when they say that does not prevail, it's not correct because we still have this problem. We still have this, okay? So in this case is false. 70. Considere as statements about the word that, okay? In the text. Qual que eu posso usar que o that here has the same idea of this that? Então, leiam as sentences e prestem atenção no uso do that. Okay? So, let's see. Guys, the correct one is number 3. Olha como a gente consegue ver. It must have been that it was, que era. Ok? Esse that it was, esse that, it must have been, ok? Que era, taranã. Propose that art was, ok? Propuseram que a arte era. So in this case, the correct one is 3. Only number 3 is the correct one, okay? When I have the even, selecione a alternativa in which the word even, que o even tem o mesmo significado. Então, vamos lá. Even the best painting of a band would be only an imitation and on an imitation. Até mesmo a melhor pintura, okay? So, what case I have the até mesmo? The market can run even higher. Então ele pode crescer até mais rápido, mais longe, mais alto, ok? Até mais.
So this even I have is the same as this one. Okay? Consider the following statements. O que a gente tem que fazer? Pega o it lá na linha 22 e vê se se refere a art. Pega o it lá na 39 e vê se se refere a defense of art. Pega o it e vê se esse it se refere a art. Volta lá no texto, veja o que é e o que está certo. Which one is the correct? Esse it. Yes, esse it aqui que se refere a arte. So it's only one. Ok, vamos ver? Lá na 22 and 21. 22. Lie or not, art. So lie or not, art has a certain value according to Aristotle because it is a form, because it is a form. It, what? The art is a form. Ok? Esses daqui, eu acho que eles não são exercícios difíceis, essa referenciação. Só que se o aluno não volta para o texto, ele acaba sendo complicado, tá, guys? Então, sempre voltem para o texto. Se não, it's very complicated. A mesma coisa com a 73. 73 tem muitas possibilidades. Okay, many possibilities I have here. So I go back to the text and I see which one are the correct ones. Voltem lá para o texto. Achem advocate, scrapped and accessory lá na linha 45. Vejam todas elas, vejam o que se encaixa. Okay? Yeah, the correct one, letter A. Supporters, discarded and secondary. Ok? Advocates, lawyers, não, porque nesse caso não é ideia de lawyers, é isso que vocês têm que cuidar, ok? Ah, teacher, mas o advocates dá uma ideia de advogados, então é lawyers. Guys, de acordo com o texto, sempre voltem para o texto, ok? Consider the following propositions, rephrasing the sentences. Olha aqui o rephrasing que a gente falou. Então, o rephrasing não tanto na tradução, ok? Mas sim na reescrita, como vocês vão reescrever a frase. Então, leiam lá. Whether we conceive of the work of an art on the model of a picture or on the model of a statement, content still comes first. E eu já sei que o content still comes first. So, content still comes first regardless, okay, of we consider, regardless of whether we conceive the work of an art the model. Ok? Então, aqui eu já quero dizer que o conteúdo ele vem antes, independentemente se nós considerarmos taranã, a mesma coisa que aqui. So the correct one is letter A. Okay? Regardless of what, independente se nós consideramos isso ou aquilo, o conteúdo ele vem em primeiro lugar. Ok? Se nós considerarmos isso ou aquilo, o conteúdo vem em primeiro lugar. Então, a gente pode ver que aqui is the same. Okay? And the last one. Must, mustn't, right? We always talk about this, very important to study. The earliest experience of art must have been incantatory, magical. Select the alternative that best presents its negative form. Aqui muitos alunos se perderam no negative form. Então, presta atenção nessa frase, a gente vai ter que pensar na forma negativa dela. The correct one is can't have been. That's it. If I put shouldn't, it is one advice, okay? Mustn't, I am saying that something, it is stronger. The mustn't is stronger. Doesn't have,
Doesn't have, no. So the correct one is letter D. Can't have been. Okay? Very well. Guys, I think this test is a very good one, tá? Eu achei bem importante a gente fazer esse teste de 2020, porque eu acho que a gente pode ver duas coisas, na verdade, três. Os textos, realmente, eles estão ficando um pouquinho mais complicados, um pouquinho mais aprofundados, o vocabulário acaba sendo um pouco mais exigido, but se nós já sabemos como funciona a prova, a gente não se desespera quando vê o vocabulário e quando vê os exercícios. 3, vocês estão bem preparados, vocês já conhecem muito bem a prova da URGS. Então, façam com calma, façam referência ao texto, volta sempre ao texto para achar as respostas. Ok? Very well, my friends. If you do have any questions, get in touch. Okay? Talk to you later, guys. Bye-bye.